Então, beleza, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde para quem eu ainda não vi. Boa tarde aí para o Felipe. Eu quero agradecer o Felipe mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade dele, pelo conteúdo incrível que ele vai trazer para a gente hoje. Vai compartilhar um pouquinho mais aí da experiência dele, da trajetória dele. Espero que seja mais um momento de bastante aprendizado, que a gente consiga aproveitar aí o conhecimento do Felipe para depois trazer, incorporar algumas dessas técnicas que ele vai trazer para a gente para o nosso dia a dia. Então, Felipe, eu vou passar a palavra para você, fica à vontade aí para se apresentar, compartilhar a tua tela. A gente está te ouvindo super, super bem. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo bem? Estou bem animado aqui de poder fazer esse papo com vocês. Acho que a feira aí subir a expectativa, muito bom. Meu nome é Felipe, estou muito animado aqui. Eu conheci vocês, eu estou conhecendo vocês através da Júlia. Eu conheço ela como Julinha, né? Julinha Alexandrino. E aí fez essa ponte aqui para eu poder conhecer um pouquinho da FEIR. A gente fez um briefing lá, sabendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais sobre vocês, sobre a Solves. Tentei pesquisar aqui também um pouco. Acho que o grande objetivo é que a gente tentar ser o mais prático possível. Então, espero poder fazer um pouquinho aqui parte da história de vocês. Turma, deixa eu compartilhar minha tela. Aí aqui eu também trouxe um conteúdo aqui para uma apresentaçãozinha aqui levemente mais formal. Só para dar aqui um pouco de contexto, né, da onde eu vim. Eu tenho 28 anos, sou aí de Curitiba também, por acaso. Então, aqui. Aí, tô vendo a minha tela, né? Legal. Eu sou natural de Curitiba também, tenho 28 anos. Esse aqui é uma fotinho de quando eu comecei na Estônia lá. A Estônia é meu segundo emprego. Antes da Estônia, eu trabalhei na Ferreiro do Brasil. E essa fotinha aqui é de quando eu entrei na Estônia em abril de 2017. Então, são aí 8 anos de companhia. Eu tinha 20 anos quando eu entrei na área comercial. E aí eu sou casado com a Isa, então agora eu tô fazendo um ano de casado também. Então, aqui tô construindo aqui uma nova família. E a minha carreira ela tá bastante conectada aqui no time comercial da Estônia. Então, a minha trajetória ela tá conectada em construir time, está conectada em data around. Então eu morei em algumas cidades olhando times comerciais. Sempre é assim, se o negócio está muito bom, tem que ir para um lugar que não está tão bom, tem que começar de novo. Então faz parte da minha formação profissional aqui, enfrentar alguns desafios que a maioria das vezes eu não sabia a resposta. Então aí tem que caçar onde é que está esse problema. Isso foi formando aqui um negócio muito legal na minha carreira. E hoje eu olho uma frente que a gente chama aqui de medium na Estônia, que são os clientes, que já são os clientes maiores. Mas a minha trajetória está bem conectada a essas rotinas e processos, implementação de novos times. E poder dividir aqui um pouquinho com vocês me deixa bem animado, poder compartilhar um pouco dos meus aprendizados aqui dos últimos anos. E aí, turma? Conectando com isso, né, minha carreira está bem focada ali dentro do negócio de vendas. Mas aí falei bastante com a Fer, compartilhei com a Júlia também. Eu não tenho tanto o objetivo aqui da gente falar sobre o processo de venda. Mas ao longo do tempo fui entendendo que rotinas e processos, principalmente quando eu passei lá no time de gente, na minha trajetória, quando eu olhei o time de gente, eu estava olhando o nosso time de gente e gestão. Então, ainda assim, eu estava bem conectado com as rotinas e processos do comercial. E eu fui compreendendo ao longo do tempo que rotina e processo é uma forma de pensar. E, consequentemente, ele vai impactar muito lá na nossa execução. E aí eu fui percebendo que o processo de venda, na verdade, ele está em todas as partes, né? E sempre que eu estou precisando aqui interagir com o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir ouvido, de se sentir escutado. E foi isso e é isso que eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês, que o Spin Selling, né? Queria tentar trazer uma outra visão. Não sei se aí para vocês me ajudarem aqui para compartilhar, quem aí já ouviu falar do Spin Selling, quem já estudou alguma coisa, dá uma mãozinha aí para mim, joga no chat aqui para eu sentir que vocês estão participando comigo. Boa. E quando eu percebi que o Spin Selling ele é uma ferramenta que ele vai
muito além do processo de venda, isso me facilitou a interação com as outras pessoas, isso facilitou muito aqui no meu casamento, né? Então agora eu estou aprendendo. Se eu soubesse que era bom, eu tinha casado antes. Não sei quem está aí no processo, quem está nessa fase, turma, aproveita que o negócio é bom mesmo. E quando eu entendi que eu posso usar isso, às vezes a Isa vira para mim, cara, você não está querendo me dar fazer esse pincelinho comigo, né? Você não está querendo... Pô, vamos conversar direito. Às vezes eu não faço esse pincelinho tão bem e ela percebe, né? A estratégia é usar isso tão bem, né, de uma maneira genuína que a pessoa ela nem vai perceber, e aí isso é só benéfico, porque a gente traz uma evolução, uma comunicação muito mais clara. E aí, passando aqui, turma, né, por que eu estou falando aqui desse bloco de relacionamento, né, e o relacionamento ele é um ciclo, eu até digo que ele tem esses 3 pilares até a gente chegar lá no objetivo, que é o relacionamento contínuo. Mas até nesse meu exemplo aqui, né, que eu estou dando da Isa, da minha esposa, que é, se eu não estou tendo uma interação genuína com a pessoa, eu posso usar qualquer processo. Ele não vai funcionar, né? Se você não está ali com um objetivo claro, até no bloco de gerar valor para o outro ser humano, aí a gente pode falar lá do seu liderado, quem lidera aqui, ou o liderado que dá um feedback para o líder. Eu preciso mostrar para a pessoa nessa interação que eu estou querendo gerar valor para ela, né? Ou eu estou tendo lá uma interação com o cliente, eu preciso gerar esse valor para ele. Se o cliente, se ele não tem essa percepção genuína, ele não vai gerar confiança, né? Se eu não gero confiança, eu não gero parceria, né? Até escrevi aqui, né? O ajudador. Se naquela interação que você está tendo ali com esse outro ser humano, estou falando ser humano no sentido de, cara, líder, liderado, cliente, a pessoa que está se relacionando. Quando a pessoa entende que você está gerando um valor para ela, não necessariamente monetário, né? Mas que está resolvendo algum problema para ela, ou se você está construindo algo com ela, aí sim você entra nesse bloco de relacionamento contínuo, que é um dos sonhos. Que daí a gente vai vender caneta, vamos vender software, vamos vender meio de pagamentos aqui na Stone. Então, esse bloco de relacionamento ele é bem importante. E eu trouxe aqui também esses 3 pilares, né? Que é, quando eu estou tendo essa interação com as pessoas, eu acho que eu aprendi muito aqui no bloco da liderança, que é nem sempre a pessoa está receptiva aos feedbacks, né? Nem sempre o cliente liga lá para a gente para falar, pô, eu estou com um problemão, eu trouxe um exemplo que legal para a gente discutir, estou com um problemão e, pô, o negócio não está funcionando. O cliente ele nem sabe direito o que ele está falando ali, o que ele está explicando, ele só quer resolver o problema dele. Eu estou interagindo com um cliente lá e ele não quer me abrir o jogo dos problemas que ele tem, né? Eu não estou conseguindo compreender os problemas que ele tem. O bloco do System Selling, por que eu falo que ele é além do time de vendas? Que ele ajuda principalmente as pessoas a tomarem essa decisão, as pessoas chegarem na decisão que elas precisam de ajuda, né? E o System Selling vai nos ajudar a direcionar a pessoa que a gente está se comunicando para isso. Dada essa minha introdução, turma, então já perguntei para vocês aqui, várias pessoas falaram que conhecem System Selling, e eu também trouxe um outro modelo aqui para compartilhar com vocês, por um próximo momento vocês aprofundarem, mas tem 2 grandes modelos que eu gosto muito, para mim ele é o principal e ele é até a base, né, de tudo que a gente vê hoje, todos os processos que a gente vê hoje. Não sei se alguém já ouviu falar tem vários famosos, né, o Vence, do Caio Carneiro, do Flávio Augusto, tem vários outros processos aqui que dá para a gente falar. Eu já olhei esse, já participei de vários treinamentos desses, todos os treinamentos eles são baseados no System Selling. Toda a galera ela vai lá, dá um tapinha, coloca uma apresentação legal, mas a origem sempre é o bloco do System Selling, né? E para quem não se aprofundou ainda nesse modelo, basicamente, dando uma introduçãozinha aqui, ele é um modelo baseado em perguntas estratégicas, né? O que é isso? É o momento que você direciona, você chega lá com a pessoa que você está interagindo, você direciona ela a descobrir um problema por si só. Como que você faz isso? Através de perguntas. Então, você vai fazendo perguntas e a pessoa vai chegar nessa conclusão. Ela não é sobre vender, não é sobre impor, né? Não é sobre convencer, mas é sobre facilitar a pessoa chegar nesses insights, nessas soluções, tá? Basicamente, resumindo, o System Selling, ele tem essa estrutura. Só que o System Selling, turma, ele é um processo de venda, não sei se alguém sabe aí, mas ele é de 1988. Tem quase 30 anos esse modelo. Esse modelo ele vem lá de
o Neil Hackman, né, que construiu esse modelo, eles fizeram mais de 35 mil pesquisas, 35 mil entrevistados para chegar nesse modelo e chegar nessa estrutura. E hoje a gente tem um modelo até mais novo com relação a isso, que é o Venda Desafiadora. Eu não sei se alguém já leu esse livro. Esse aqui, para a galera de vendas, Spin Selling, Venda Desafiadora, turma, se você não leu, tem que ler, tem que se aprofundar. Quando eu penso no processo de venda, eu até acredito que o Venda Desafiadora ele já é uma evolução. Inclusive, até o Neil Hackman lá faz parte do livro, faz um comentário super legal, que ele é evolução. O Venda Desafiadora ele tem base agora em 2008, agora, né? Quase 10 anos já, mas esse é um livro de 2008. E ele fala sobre um modelo diferente de venda. Eu acho que esse aqui até conecta bastante com o desafio de vocês, o pouco que eu consegui entender, que é um modelo onde você ensina algo para o cliente. Quando você está tendo uma interação lá com ele, você se torna uma referência do cliente, e ele está aqui mais no bloco de você ensinar, personalizar, né, e até controlar mais essa discussão, diferente do Spin Selling, que o Spin Selling ele vai... o cliente vai dando os direcionamentos, né? O cliente, o output das conversas são as respostas do cliente, a gente vai direcionando através das perguntas. E o Venda Desafiador, ele usa como base o Spin Selling, mas ele é um pouco mais, vou dizer assim, agressivo nesse sentido. Ele fala também sobre o perfil do comercial, a galera de vendas vale a pena se aprofundar também. Mas voltando aqui para o que a gente quer tentar fazer, esse parâmetro do Spin Selling além, deixa eu dar um contexto para vocês como que o Spin Selling funciona, e vamos se aprofundar aqui, sendo um pouco mais específico. O Spin Selling, né, ele é um acróstico, né, o SPIN, de 4 palavras, né, que é a situação, problema, implicação e a necessidade de solução, ou né, onde eu coloco lá para o cliente como a gente vai resolver o problema dele. E acho que vale relembrar muito que isso aqui é muito difícil, porque, não sei vocês, né, mas às vezes a gente está ansioso para fechar a venda, que o SPIN, ele não é sobre dar a resposta para o cliente. O SPIN é sobre levar o cliente a essa conclusão. Perdão, é sobre levar o cliente a essa conclusão. Então, como que ele divide aqui, né? Cara, ele passa aqui pelo bloco de situação, que é onde a gente entende o contexto atual do cliente, onde eu faço perguntas para entender essa situação. Aí eu tô falando do cliente, posso falar lá do relacionamento com o meu líder, com o relacionamento com o meu liderado, posso falar do atendimento de alguém que está ligando lá para o time de CS. Eu preciso aqui fazer perguntas para entender a situação. Depois, eu vou para um bloco de entender o problema. Putz, então tá bom, estamos nessa situação, dado isso, está gerando esses problemas. Esses problemas têm esses impactos, que seriam a implicação. Então, situação, problema, impacto, e aí, se eu não resolver esse impacto, se eu não resolver essa implicação, quão problemático são esses pontos. E aí, por último, é a necessidade. Então, eu vou conduzir o cliente de uma forma bem legal, essa frase, bem importante, de uma forma natural, para ele chegar na conclusão da solução do problema. Passando aqui por esse bloco da introdução, turma, eu trouxe um exemplo aqui para a gente tentar construir isso de uma forma mais clara, para a gente tentar sair desse conceito e ir para mais prático. Eu trouxe aqui um exemplo, brincando aqui, um exemplo aleatório. Vamos supor uma empresa de software que vende soluções de pesquisa. Um exemplo aleatório aqui para a gente. Aí eu trouxe aqui uma situação para a gente pensar. Qual que seria uma pergunta de situação, tá? Aí daqui a pouco eu vou pedir para vocês me ajudarem, para vocês participarem comigo. Então, aqui é importante vocês prestarem bastante atenção. Algumas perguntas aqui de situação. Como você avalia a satisfação do seu cliente atualmente? Então, deixa eu entender aqui como que o cliente ali que eu estou interagindo faz isso hoje. Pergunta de problema. Você já percebeu se o cliente, né, quando você não identifica que o cliente está insatisfeito, o que acontece? O que rola se você não identificar um cliente não satisfeito? E se esse cliente satisfeito deixar de comprar? Qual que é o prejuízo que isso gera, né, no médio prazo, no longo prazo, por semana, essa falta de recorrência do cliente, né? E se você abaixar esse churn, né, aí em 20%,
né? Melhorando ali, dadas os alertas de insatisfação do cliente, né? Qual que é o impacto desse negócio? Aqui, turma, eu digo para vocês prestarem bastante atenção, que eu trouxe 4 perguntas, aí obviamente aqui muito simples, né? Bem superficial, com certeza o negócio é bem mais complexo, mas estou mais preocupado aqui que vocês entendam o frame de reflexão, a forma de pensar. Então, eu vim pensando em perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, né? Mas o que eu queria que vocês participassem agora, para vocês me ajudarem, é... Por que eu fiz essa pergunta, né? Como cliente, como vocês avaliam a satisfação dos clientes atualmente? Alguém pode me ajudar aqui? Por que eu fiz essa pergunta? Que mais importante que fazer a pergunta é ter uma clareza de para que serve essa pergunta. Alguém me ajuda aí. É mais simples do que parece, tá? É para ser simples mesmo. Eu vou pedir ajuda dos universitários, dos meus amigos vendedores que estão aqui nessa sala também agora. Boa tarde, Felipe. Oi, Thaís. A Fê jogou a gente na chincha, né? Mas vamos lá. Acho que é um bom ponto de partida, né? Como é que vocês avaliam a satisfação dos clientes, porque está totalmente ligado à nossa solução. E eu costumo dizer que o SPIN, né? Por mais que a gente tenha ali uma regrinha, né? A situação, o problema, a implicação e a necessidade. Em algumas conversas a gente muda etapas, né? Da situação, a gente parte logo para a implicação e volta. Eles não seguem um roteiro perfeito. Legal. Mas eu entendo que essa tua primeira... Existem diversas perguntas de situação, né? Que a gente pode... que a gente trabalha aqui na linha de frente. Mas esse de como você mensura atualmente a satisfação dos clientes, quando ele diz um não, a gente já vê um problema dali, né? Daí a gente já consegue caminhar para outras perguntas. A quantidade de unidades também pode ser uma pergunta de situação, para a gente implicar ali no monitoramento dessa quantidade. Legal, então, uma coisa interessante nesse spin que você trouxe, que é algo que eu comento muito com o time, por mais que sejam perguntas básicas aí, você rodou um spin sem falar qual seria a solução, sem falar o produto, sem falar como seria resolvido, né? Você apenas implicou, e se você tivesse a possibilidade de reduzir o churn, te ajudaria? Sim. Recebeu esse sim, então vamos para cima, né? É isso. Muito legal, Thaís. Obrigado aqui por não me deixar sozinho. Me ajudou bastante. Já vamos se preparando, então, que eu vou pedir mais ajuda. Aí a Thaís, muito bem. Que é assim, essa pergunta é muito simples, turma, mas aí eu obviamente, de novo, né, tentando estudar um pouquinho mais sobre o negócio de vocês, me colocando nessa posição, essa pergunta simples pode me revelar 2 coisas. Primeiro, será que o cliente tem esse processo? Às vezes o cara nem tem, né? Então pode ser o primeiro passo. E o segundo às vezes ele pode ter percepções que o feeling dele, né, a vivência dele lá no balcão, lá na rua, lá interagindo com os clientes dele, traz essa percepção para ele. Mas aí você já vai entender quando você faz essa pergunta simples. Como que você faz hoje a sua pesquisa de satisfação? Se ele já dá um somebody love, você vai perceber que, opa, esse cara ele não é tão estruturado, ele não tem uma estrutura tão clara na cabeça dele. Então aqui tem um objetivo. Aí, agora a Thaís me ajudou, agora a gente precisa para a segunda pergunta. E aí vocês perceberam que é mais simples do que parece. Você já perdeu, né? Vocês já perderam um cliente por não identificar essa insatisfação a tempo? Para que serve essa pergunta? Alguém me ajuda aí. Que informação que essa pergunta gera? Acho que para trazer algum problema que esteja implícito. Legal. Então, Thaís aqui está me ajudando bastante. Obrigado, Thaís. Vamos ver aqui se os nossos amigos vêm ajudar na próxima também. Essa pergunta, turma... Guido, desculpa, Felipe, acho que o Guido está falando, mas o microfone não está funcionando. Ah, perdão, Guido. Manda no chat, Guido, daí qualquer coisa a gente lê aqui para você. Boa. Boa, Guido. Obrigado. Aí, turma, Boa, Guido. É isso. Aqui a gente começa a entender se... A gente identifica se tem um churn alto, se tem um negócio tardio ali, né? E se ele tem, eventualmente, uma dificuldade de priorizar, né? Que é assim, pode ser que ele não tenha dados. Lembra que uma pergunta está relacionada à outra. Eu entendi que talvez ele não tenha essa pesquisa hoje. E aí ele não vê o churn. Quando o churn acontece, né, quando lá o consumidor dele não compra, putz, eu não tenho dados concretos, eu não sei o que está acontecendo. Então o problema é que ele não tem esse dado, ele não identifica. E aí qual que é o prejuízo que ele tem, né? Deixa eu dar uma aceleradinha aqui.
aí vocês vão me ajudando nos próximos exemplos. Opa, peraí, aqui. Se eu tenho um cliente satisfeito e deixa de comprar, o que acontece, né? Aqui, aí o cliente começa a gostar, né? Porque daí eu começo a falar para ele assim, cara, quando o teu consumidor final deixa de comprar, tu deixa de ganhar dinheiro. Qual que é o tamanho desse negócio? Provavelmente ele não sabe. Então aqui também é mais um exemplo onde a gente vem trazendo esse contexto para ele. Lá no outro livro, lá, quem quiser se aprofundar do Venda Desafiadora, ele até vai provocar que, eventualmente, ali o cara de vendas, a pessoa de vendas, ela precisa levar esse dado para o cliente para gerar essa inteligência, né? Mas aqui no Spin Seller ele é um pouco mais simples. E aí ele fecha se perguntando para ele, poxa, se você diminuísse isso em 20%, em 30%, né? Então, obviamente, ele tem essa... Aí tem que conectar com a solução, igual a Thaís trouxe para a gente aqui, ajudando muito, que é você provocar o cliente a pensar, se eu tivesse uma solução para esse problema, que a minha pesquisa pudesse te trazer, né? Aí, pensando aqui nesse exemplo, brincando com vocês, um exemplo aleatório de uma empresa de software que traz pesquisa, que investiga o cliente, que leva o dado para ele, traz essa inteligência. Se você tivesse uma informação que te mostra a insatisfação do seu consumidor, essa informação vai conectar contigo para você vender 20% a mais. Você acha que isso é bom? Você acha que isso gera valor para você? Aí, igual a Thaís falou, ele vai falar, muito provavelmente ele vai virar e vai falar sim. Aí você traz a sua solução para ele, usando os próprios outputs que ele te deu. Isso aqui gera muito valor lá para a galera do comercial, entende que isso aqui ajuda muito, né? Aí, galera, só reforçando, né? As perguntas aqui, elas são bem simples, a gente precisa se aprofundar dentro do nosso negócio, né? A galera precisa estudar mais, mas as perguntas, elas sempre têm uns objetivos. E depois eu vou até fechar lá no final, que às vezes a gente fazer perguntas aleatórias, quando você está interagindo com alguém, ela não vai te levar a muitos lugares, você precisa ter perguntas direcionadas. Até a Thaís falou um negócio muito legal aqui, que é, as suas perguntas precisam estar direcionadas e conectadas com o teu produto, né? Com a tua solução, que você vai estudar, vai se preparar antes, você vai ter essa interação com o teu cliente, com o teu liderado, com o teu líder, e você vai fazer perguntas direcionando para a solução que você tem, né? Mas o grande output aqui, a gente falou lá sobre direcionar, uma outra palavra-chave aqui é guiar. Aqui eu estou tentando guiar, a missão aqui é guiar o cliente para o processo de compra, né? O Spin Seller fala muito sobre isso, que é direcionar o cliente para esse processo, para ele chegar nessa solução por si só. Aí eu trouxe aqui um outro exemplo também, turma, mas aqui de novo, pedindo a participação de vocês, aí aqui agora não tá tão relacionado ao processo de venda, né? Mas ele está relacionado a uma conversa de feedback. E eu trouxe aqui uma conversa de feedback que eu tive recentemente com a minha esposa. Aí para vocês terem uma noção aqui dessa interação, né? Só para vocês terem uma ideia. Obviamente que eu não falei assim com a Isa, né? Que se eu falar assim, ela já vai perceber de cara, mas você tem notado que, como a gente tem tido muitos compromissos ultimamente, então, em algum momento, a Isa tem beach tennis sábado, eu estou expondo ela aqui agora, né? Tem sábado o dia inteiro, aí à noite ela tem compromisso com as amigas, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que eu vou dar esse feedback para a Isa de que ela tá com a agenda lotada, né? Aí eu fui para ela assim, amor, aqui eu chamo ela de Honey, né? Eu falei, Honey, você tem percebido que tá muito corrida a nossa vida, né? E aí a gente mora em Londrina, tem um pedaço da família dela que tá em Brotas, perto de Bauru, a minha família tá em Curitiba, né? Meus pais moram em Pinhais, e aí a gente, fora a nossa rotina do dia a dia, a gente já tem que visitar a família em outras cidades. E aí o compromisso do dia a dia. Eu também viajo bastante a trabalho. Você tem percebido que a nossa rotina tá muito corrida ultimamente? Você não tá com esse sentimento de correria, né? Então essa aqui é a situação. Eu trago para ela se ela tá com essa percepção, né? E aí, o problema, né? Eu vi que em alguns compromissos, né, que, cara, às vezes tem alguma coisa que a gente deixa passar, né? Aí, poxa, uma data importante pra gente, um aniversário de namoro. Isso. Você não sente falta de uma agenda pra gente organizar isso? Eu caí? Vocês estão me ouvindo, turma? Acho que eu caí. Agora, sim, não, foi rapidinho, voltou? mas a gente conseguiu pegar aí o contexto. E aí, então, problema, né, cara? Estou tentando trazer aqui a falta de uma agenda. E a implicação né?
se a gente continuar perdendo essas agendas, né, ou deixando passar esses momentos especiais, será que a gente não está gerando um estresse desnecessário? O que você acha, né? Turma, eu juro para vocês, esse é um diálogo real, tá? Isso é muito real. E aí a necessidade de solução é, e se a gente tivesse um jeito mais fácil, né, de lembrar desses compromissos? Será que ajudaria? Então, isso aqui é uma aplicação, pensando aqui praticamente com a minha esposa, do SPIN. Aí aqui eu preciso muito da ajuda de vocês. Por que vocês acham que eu fiz essa pergunta para ela, né? Se ela tem a percepção de que ela está com muito compromisso. Aí eu preciso que alguém me ajude aqui, né? Por que eu fiz essa pergunta? Qual que é o objetivo dessa pergunta, né? Eu imagino que é porque você já tem essa percepção. Será que ela tem a mesma percepção que a sua? Ótimo, Fer, exatamente isso, né? Aqui tem 2 blocos. Aqui tem um bloco que é eu abro o diálogo, né? E mostro para ela que eu tô preocupado com esse problema. Eu não tô criticando ela, né? Por exemplo, eu podia chegar e falar assim, pois, é beach tênis, é não sei o quê, né? E aí a gente não tá aproveitando nosso tempo juntos. Não, eu abro o diálogo, valido, acho que a Fer complementou muito bem aqui, eu valido se ela também tem essa percepção desse problema, e eu trago um ponto aqui, cara, será que é um problema? Eu não sei se é um problema, né? Mas eu joguei na mesa aqui, vamos ver qual é a percepção dela. Aí a segunda pergunta, eu perguntei aqui qual o problema da gente perder, né? Essa falta de organização. Será que é um problema mesmo? Aí aqui, de novo, né? Tem um detalhe que essa pergunta que eu estou colocando o problema não nos compromissos, mas estou colocando aqui a situação no que a gente está deixando de fazer, né? Estou colocando aqui no esquecimento, que a gente deixa passar, né? Que a gente eventualmente, na hora de priorizar, a gente prioriza outras coisas. Qual que é a implicação dessa situação? Conecta o problema em um resultado negativo, né? Então, se a gente está perdendo esse momento juntos, eu estou gerando um distanciamento. Será que isso aqui é bom? Será que isso é ruim? E aí tem uma última solução, ou melhor, que aí eu entro na solução, né, que é tentar provocar ela chegar nessa solução que é, será que se a gente tivesse alguma coisa ajudaria a gente organizar essa agenda, né? De novo, turma, aqui tem as perguntas, elas são feitas com os objetivos, tá? Então, esse aqui é um grande bloco que eu queria trazer para vocês, que é, quando eu estou escolhendo essas perguntas, quando eu estou pensando nessas perguntas, elas têm objetivos, porque eu quero tentar direcionar a pessoa a ela chegar naquela conclusão, né? Então, em vez de eu, aí aqui, colocando aqui o exemplo da minha família, né, com a minha esposa, eu posso chegar a quebrar o pau, brincando aqui, né, e, cara, e eventualmente eu vou gerar poucos outputs, inclusive eu posso até gerar um fechamento sobre ela, sobre esse assunto, né, eu vou lá, quebro a janela de comunicação. Pensem que eu estou dando um exemplo aqui do meu casamento, me expondo aqui para vocês, expondo a minha esposa, tomara que ela não esteja escutando. Mas, cara, a gente pode falar aqui de um cliente. Posso falar aqui de uma interação lá com o meu liderado. Eu preciso dar um feedback para o meu liderado, que ele não está fazendo bem uma rotina. Eu preciso dar um feedback para o meu líder, que ele não está tendo um acompanhamento aqui do meu processo de desenvolvimento. Se eu chego, eventualmente, atritando, sem essa janela de comunicação aberta, sem gerar essa reflexão na pessoa, eu posso fechar essa comunicação e a gente não pode andar. E o maior prejuízo é o projeto ficar parado, o cliente não ter a solução, o meu processo de desenvolvimento aqui não andar. Tem esse grande objetivo aqui de a gente resolver esse problema junto, né? Então, transformar essa situação em uma oportunidade que a gente vai melhorar junto. Esse aqui é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês. Aí tem outros... Pode falar, mas agora a gente quer saber se vocês encontraram a solução para esse problema. Encontramos a solução para esse problema. Ah, então tá bom. Foi muito legal aqui, turma. Expondo mais um pouquinho, a gente conseguiu aqui, a gente definiu uma agenda nossa. Hoje a gente tenta fazer um briefing no final do sábado, então a gente senta, fala um pouquinho, já fala das finanças, fala da agenda da semana. Então a gente vai se adaptando aqui, né? Brincando com vocês, né? Então estou nesse meu primeiro ano de casamento, então nessa fase de adaptação aqui tá bem animada a brincadeira, tá bem legal. Aí eu trouxe um terceiro exemplo, turma, mais um exemplo aqui, para a gente provocar esse frame de reflexão, que aqui é um cliente confuso. Não sei se a galera de CS está aí por aí também. Não sei vocês, mas várias interações que eu tenho com o cliente está completamente perdido. Ele liga lá para a gente, ele manda uma mensagem, ele nem sabe o que está acontecendo, ele só liga assim, cara, não funciona.
Não sei se é só aqui na história que acontece aí com vocês também. Cara, não tá funcionando, esse negócio aqui é horrível, não dá nada. Aí é só o cara esqueceu de ligar o computador, né? Acontece muito. Mas aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um cliente confuso. O cliente liga lá, um exemplo também de uma empresa que o cara não consegue ter acesso às informações. É isso, descrição não está funcionando, exatamente. O cliente não está conseguindo explicar, né? Ele está lá todo confuso, não está conseguindo explicar o que está acontecendo. Eu trouxe algumas perguntas aqui. Deixa eu acelerar, que tem bastante coisa para a gente falar, né? Na situação, né? O cliente está lá super confuso, eu viro para ele e falo para o meu cliente. Pô não, né? Falar para o cliente, pô, é duro, né? Falar, meu cliente, eu entendi que você está com um problema no sistema. Para eu te ajudar melhor, me explica qual módulo, em qual parte do sistema você está que você não está conseguindo usar. Pergunta de problema. Qual parte do sistema não está funcionando como deveria? É o envio das pesquisas, né, na coleta das respostas? Em qual que das etapas que a gente está com esse problema? Deixa eu entender a implicação dele, né? Com isso, né, com essa etapa que não está funcionando, está afetando em qual momento aqui das suas pesquisas, né? O que isso aqui está impactando? E aí, a necessidade de solução, pelo que você me descreveu, parece ser um erro do módulo do relatório, né? Que é um exemplo. Eu vou escalar para o nosso time técnico com prioridade. Enquanto isso, deixa eu te ensinar como você faz isso por um outro caminho. Eu separei aqui essas 4 perguntas para a gente tentar aplicar no Spincelli. Ou melhor, essas 4 perguntas aplicando no Spincelli. Aí, isso que eu preciso da ajuda de vocês agora. Da onde vieram essas 4 perguntas? Qual o objetivo de cada pergunta? Agora eu preciso de uma ajuda aí do pessoal do CS, né? Por que eu fiz essa primeira pergunta para ele, que é para ajudar melhor? Em qual módulo você estava usando quando o sistema parou de funcionar? Para que serve essa pergunta, turma? Alguém me ajuda aqui. Time, aí temos vários representantes. Alguém vai conseguir aí se manifestar? Acho que para a gente entender melhor ali a situação dele, ser um pouquinho mais específico do que ele está falando, para a gente conseguir ajudar ele de uma forma mais objetiva, né? Já que ele está confuso e não sabe muitas informações, a gente Muito vai legal, começar a trazer mais informações para ajudá-lo. Legal. Ô, Fer, isso é normal ou não? Acontece sempre? Ou só todo dia? É raro, mas acontece sempre, né? Legal, Fer. Acontece. Exatamente isso, né? E isso aqui parece muito básico, turma, mas assim, eu, ao longo do tempo aqui, já interagi com vários clientes. E eu não sei se acontece com vocês, talvez aconteça mais comigo, que é, ao longo do tempo, né, quando a gente vai fazendo a mesma coisa há bastante tempo, a gente já quer direcionar, normalmente a gente é bem direcionado para ação, né? Quero chutar essa bola pro gol logo e quero resolver o problema do cliente. E aí, quando eu já fui lá, já falei com todo mundo, e aí quando eu vou entender melhor com o cliente, o problema é outro. Não sei se acontece com vocês, isso acontece bastante comigo. Então, tomara que não aconteça com vocês, estou aqui compartilhando um pouquinho para vocês aprenderem a não errarem como eu erro. Mas como a Feira ajudou aqui a gente, é exatamente isso, Feira, a gente filtrar melhor essa informação caótica ali que o cliente está falando. Igual acho que o Guido comentou aqui, se eu não me engano, né, que não funciona, né? Tipo, tá com problema, que o negócio não funciona. E aqui eu trago essa clareza, deixa eu entender em qual etapa do processo que não está funcionando. Aí a gente fez uma segunda pergunta para ele, né, que é, deixa eu entender aqui como deveria funcionar, né? E aí eu entendi qual parte não está funcionando, e aí eu vou entender qual funcionalidade, né, nessa segunda pergunta do problema, que ele queria que funcionasse, né? E aí eu traduzo, se não funciona, e chego lá, ó, quando eu clico nesse modo, quando eu clico nesse botão, o relatório não gera, né? Então aí eu vou, defina onde, e aí eu vou entender qual parte desse processo que ele está falando que não funciona. A implicação disso. O relatório não está funcionando. Tem um bloqueio lá operacional, né? As pesquisas não estão sendo enviadas, eu não estou recebendo, não estou conseguindo pegar esse compilado dos dados. É um problema que a gente está falando operacional ou é um problema estratégico, né? Então, na implicação eu vou entender. Eu não estou conseguindo
pegar os dados do cliente. Ah, tá, então tem uma ação. É um sistema de hardware, é um sistema... Ou é lá, não. Eu já estou conseguindo, é um negócio de software, eu não estou conseguindo gerar essas informações. Poxa, tá bom, então. Aqui começa a ficar mais claro para mim, dessa interação com o cliente, onde está o problema dele. E, obviamente, a gente tem que fazer perguntas para se aprofundar nesse nosso exemplo básico aqui. E aí eu fiz uma pergunta lá para ele, direcionando, né, se eu já dar essa atenção para ele, né, eu pego esse problema, direciono se é um sistema de software, se é um problema de software, se é um problema de hardware, eu já direciono para as áreas, e em paralelo eu também já faço uma tratativa aqui com ele mais paliativa, que é, poxa, então a gente não está conseguindo resolver o problema na causa raiz, mas deixa eu já te dar visibilidade que eu consigo contigo aqui, a gente vai por um segundo caminho até a gente conseguir resolver isso na causa raiz. Aqui, turma, na interação com o cliente, eu até me aprofundei um pouquinho mais, que isso acontece bastante aqui na interação com o cliente, o nosso negócio aqui é com o dinheiro dele, né? Então, o cliente vai lá, usa nosso sistema, ou vendas online, ou ele usa a máquina de cartão aqui na Stone, e às vezes acontece da conta dele ser bloqueada. Então, o cliente, ele liga muito puto, né? Vou pedir a licença para vocês. O cara liga puto da vida, porque fala, cara, eu tô com a minha conta bloqueada aqui, eu tô tentando acessar, eu não consigo acessar. Então, o cliente, ele vem, eu até escrevi aqui, né? Ele vem acelerado para interação com a gente, e a gente tem todos uns critérios de segurança, que a gente está falando do dinheiro dele. Então, às vezes, o cliente acontece... Hoje cedo eu estava falando com um cliente novo aqui da nossa base, a primeira interação dele, ele queria pagar uma conta de 350 mil reais. Óbvio que a conta travou, né? Cara, você nunca usou a conta, a primeira conta que você quer fazer é pagar uma conta de 350 mil. Aí, eu não falei isso pro cliente, né? Eu falei, óbvio, mas eu falei, seu Ricardo é o nome dele. Eu tava lá na venda, né? Participei da venda, eu conversando com ele, seu Ricardo, a gente tem alguns critérios, né? Eu entendo que é o senhor que está tentando aí, mas podia ser um fraudador, precisa alguém entrar na nossa conta. A gente correu lá, conseguiu liberar em 40 minutos para ele a conta. Mas acontece ali que o cliente liga muito intenso. O spin selling, ele também tem um pouco dessa estratégia de você fazer um pouco dessas perguntas, de você ditar o ritmo da interação, né? E a galera, acho que do atendimento, do CS, né, atendimento direto com o cliente, tem muito esse desafio, essa missão de ditar o ritmo ali da interação com o cliente, né? Se você não está seguro das informações, se você está num ritmo de voz ali mais rápido que ele, aí o negócio vai pro buraco, né? Então aqui é bem importante a gente ter esse nível de consciência. Então, quando tem muita informação, você precisa organizar essas informações de uma maneira melhor. O Spin Selling vai ajudar muito nisso, né? Quando você faz essas perguntas aqui, que a Fer comentou, né? Que a gente filtrar essa informação, né? O cara lá está muito perdido, às vezes ele está meio caótico. E você fazer esse exercício ajuda muito nessa interação com o cliente, com o nosso consumidor final lá. Aí, turminha, avançando, né? O Spin, ele é eu até escrevi aqui para a gente, né, que ele é uma arte de direcionar. Ele é a arte de você entender a situação do cliente, e a gente até olhou lá, né, no slide anterior, o triângulozinho, né, que ele começa na situação e só na pontinha ele é a solução dos problemas. Acho que a Thaís comentou aqui, né? A gente precisa fazer bem as perguntas, conectar bem as perguntas dentro da solução que nós temos, porque a arte do negócio é direcionar o cliente, eu vou fazer as perguntas para ele, conectando com a solução que eu quero no final. Né? Então, eu entendo a solução, tem um passo antes de a gente aplicar o Spin, né? A gente vem falando bastante isso aqui na Stone, que é o preparar a venda. Antes de eu interagir com o cliente, tem um bloco que a gente está chamando de qualificação, que é, dentro do processo de qualificação, tem a processo de preparação do lead, né? Vocês têm a galera do SDR aí, a galera deve passar bastante por esse processo, que é a gente preparar o lead. Quando eu preparo o lead, quando eu tenho clareza desses pontos com o cliente, né? Quando eu tenho clareza, trazendo outro exemplo aqui, da interação que eu preciso ter lá com o meu liderado, né? Eu preciso dar um feedback no liderado, que é a execução dele, vou falar aqui, né, do meu negócio, aqui do time de vendas. Tem poucas interações. Eu preciso levar para o meu liderado
que ele tem poucas interações no dia, ele deveria falar com mais pessoas. Poxa, deixa eu me preparar para essa interação, então eu preciso me preparar, fazer perguntas do tipo, meu liderado, você conhece a tua conversão hoje? Pergunta de situação, deixa eu entender em qual etapa o meu liderado está, se ele compreende a conversão que ele tem dentro do processo de venda. Né? Dando um exemplo aqui de cabeça agora. Poxa, meu liderado, você tem noção de que se você não tem clareza da sua conversão, isso pode impactar no seu resultado? Aí eu vou ter uma percepção. Você tem noção de que a implicação, né? Esse baixo número de interações, ele reflete em você não conseguir fazer a venda? E você não pegar a meta do mês? E se a gente fizesse um plano? Você acha que faz sentido a gente fazer um plano para aumentar esse número de interações com qualidade? Fazendo aqui de cabeça com vocês uma aplicação do SPIN. Eu acho que esse aqui, turma, é o grande output do negócio. Vocês terem clareza de como você vai direcionando. Lembra lá no começo que eu falei do bloco de relacionamento, né? A maneira mais efetiva das pessoas comprarem uma ideia, né? Ou dessa execução ela ir para a ponta, para ela acontecer, é você levar o seu time a eles chegarem a essa conclusão, né? A gente sempre fala aí que a gente contrata pessoas melhores que a gente. Então a gente precisa provocar essas pessoas a elas chegarem nessas conclusões. Ela precisa ter clareza de que ela está construindo esse negócio e a execução que ela está tendo vai gerar esse resultado. Se ele não gerar, a gente precisa voltar para as perguntas deixa eu melhorar aqui na implicação. Talvez a implicação não está tão clara. Talvez a gente não entendeu tão bem o problema. Então deixa eu provocar aqui o meu time nesse processo. Aí aqui eu coloquei também perguntas bem genéricas, né? Qual é o processo atual no problema, né? Qual é o obstáculo que você enfrenta na implicação, né? Como você vê o impacto desse problema, se resolver esse problema, né? Quais seriam os benefícios? Estão aqui bem mais genérico aqui do que a gente fez ali um pouquinho antes. E aí, partindo para o final aqui, turma, peraí que eu perdi a tela. Alguns cuidados aqui no bloco do Spin Selling. Esse aqui eu vejo bastante principalmente para a galera do time de vendas, turma de CS, que quando a gente está lá direcionando um cliente, né, fazendo esse processo, ele pensando aqui no outro cliente que a gente foi recentemente, num posto de gasolina. O cliente ele tem 5 postos de gasolina, tem lá 80 pessoas dentro do time dele, então ele precisa cuidar da compra, porque o negócio muda o preço todo dia. O produto dele é dolarizado, então tem essa variação do dólar. Ele tem que se preocupar com a economia do país, ele tem que se preocupar com o frentista dele que faltou, ele tem que se preocupar com uma máquina que quebrou, o ar-condicionado que está fechado, uma ordem do governo para ele poder operar lá ambiental. Estou lembrando aqui de um caso bem específico. E aí o cliente estava lá todo atarefado. E eu querendo fazer várias perguntas para ele, para eu tentar entender como o negócio dele funciona. Alguém tem dúvida que deu ruim? Não, porque eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação assim, né? Exatamente, Fer. Então, tem que tomar bastante cuidado, turma, aqui nesse bloco do Spin, principalmente das perguntas, né? Que se eu estou pouco direcionado, eu preciso fazer mais perguntas para chegar onde eu quero. Quando eu estou mais direcionado, eu consigo fazer, né, perguntas mais direcionadas, e isso ele faz a gente ganhar tempo. Então, é muito importante você ter essa percepção do cliente. Pô, deixa eu ver até onde eu consigo ir. E eu estou falando do cliente porque está um pouco no meu hábito, né? Mas isso aqui também eu preciso ter essa percepção com a minha interação com a Isa. Eu estou fazendo muita pergunta para ela, não funciona. Eu preciso ter essa percepção lá, quando o cliente está confuso, só fico também fazendo muita pergunta para ele fica puto da vida, né? Fala, poxa, não vai resolver logo meu problema? Então, a gente precisa ter essa percepção. Aqui tem o negócio do bloco do falta de preparo. Igual eu falei para vocês lá, a gente também está passando por esse processo aqui de evoluir esse preparo, né, de ser mais eficiente nessa alocação de tempo. A gente que vem falando bastante também sobre agendamentos, modelo parecido com que a Prudation faz muito bem, XP faz muito bem esse bloco de agendamentos. A gente também vem tentando evoluir esse bloco de preparação do lead, né, essa alocação de tempo.
E, de novo, se eu não me preparo bem, eu faço perguntas desnecessárias e eu vou cansando o cliente. E também aqui eu preciso me adaptar a cada cliente, né? Lembra lá, antes da gente entrar no SPIN, eu falei sobre o bloco de relacionamento. Então, para eu poder conseguir tirar todas as informações do cliente, para eu entrar em 4 blocos aqui, né? Thaís fez um comentário legal, né? Nem sempre a gente vai nessa ordem. Eu vou a partir do cliente, eu vou dançando ali entre essas etapas. A partir dada interação. Mas se eu não faço aquele bloco primeiro lá de relacionamento, né, que eventualmente quem lê o livro, quem vai se aprofundar mais, ele coloca o rapport dentro desse processo do bloco de situacional. Se eu não faço bem esse bloco de relacionamento, de criar essa conexão com o cliente também não vai ser tão receptivo. Então, de novo, cai lá no mesmo ponto do excesso das perguntas. Se eu faço muita pergunta para o cliente, não vai gerar valor, o cara vai ficando cansado, já não vai ser tão rica ali essa interação. E aí, por último, para eu fechar, eu coloquei aqui um pouco dos próximos passos. Se eu pudesse pedir para vocês gravarem uma coisa de tudo que eu falei, aqui eu estou nos últimos 50 minutos falando sem parar, mas se eu pudesse falar para vocês assim, turma, uma frase que eu quero que vocês gravem é essa aqui. Pode ser 2 palavrinhas. Melhor, uma só. Consciente. Todos os slides que a gente passou ali pelos exemplos que eu dei, eu falei, eu vou até voltar para vocês verem, né? Tem esse ponto aqui, perguntas feitas com objetivos. Voltar aqui, perguntas feitas com objetivo. Se eu pudesse, que vocês gravassem aqui um ponto, esse bloco do nível de consciência. A gente vai praticar esse modelo, a gente vai praticar, seja lá o processo de venda lá para o time de vendas, a gente vai praticar a galera do CS, a turma que lidera vai dar um feedback para o liderado, ou você precisa dar um feedback para o teu líder. Se prepara antes. Sempre que você vai se preparar antes, pensa um pouco nessas perguntas que você pode fazer, pensa um pouco como você quer direcionar essa comunicação, né? A gente falou lá no começo sobre o bloco de ser genuíno, né? Então, quando eu sou genuíno na interação com a pessoa, eu crio esse relacionamento com ele fica mais aberto para poder fazer perguntas, ele fica mais aberto para poder direcionar, mas tudo isso parte do nível de consciência. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma consciente. Tem um negócio muito legal aqui que acontece, a minha rotina me dá a possibilidade de eu conversar com vários consultores aqui, né? Aqui na história a gente chama de agentes ou especialistas. E sempre que eu interajo com um especialista que me vira e fala assim, eu não gosto de seguir o processo de venda. Eu tô aqui há bastante tempo e o processo de venda é do meu jeito. Aí eu falo, legal, especialista, me conta aqui, como que você faz? Deixa eu aprender contigo. Ou melhor, deixa eu ir uma visita contigo para ver o seu processo, como que você toca. Turma, o cara faz exatamente o processo de venda. Ele chama de outro nome. Mas ele chega lá brincando, né? Ele fala do Corinthians, né? Ele chega lá, ele vê uma foto do cliente com a família, ele faz essa conexão com o cliente, ele entende as dores do cliente, ele faz a implicação, depois ele soluciona os problemas. Às vezes eles chamam de outro nome, né? Voltando aqui no exemplo da Thaís que me ajudou, às vezes ele faz em outra etapa, mas ele faz isso. O mais rico é a gente ter essa clareza de por que eu estou fazendo essas coisas, né? Então eu queria que, se eu pudesse pedir para vocês, tentem aumentar esse nível de consciência sempre que vocês estiverem interagindo com alguém, sempre que vocês quiserem direcionar uma conversa, que vocês quiserem construir alguma coisa, o nível de consciência traz a gente se preparar antes para fazer essa interação. Eu não sei aí se todo mundo já está usando uma IA. Eu, particularmente, sou bem defensor aqui do DeepSeek, mas, cara, tem o ChatGPT, tem assim, se vocês não estão usando, turma, essa ferramenta, ela é muito importante, ela gera muito valor, ela aumenta o nível de eficiência gigantescamente. Eu tenho usado algumas aqui que o time de vendas gosta de falar bastante, então o cara me manda 3 minutos de áudio. Eu coloco na transcrição, jogo no DeepSeek, peço um resumo, quais são os pontos. Esses dias alguém pediu para eu dar um feedback de um vídeo de 30 minutos, eu peguei a descrição,
pedir a transcrição, me dê os highlights. Então, isso aqui vai ajudar a gente muito na construção e no ganho de eficiência. Isso aqui ajuda muito. Não sei se vocês já estão interagindo, mas você pode colocar na IA, eu vou fazer, eu preciso de um exemplo da aplicação do Spin Selling. Não que eu fiz isso, de uma empresa de software, eu preciso aplicar o Spin Selling em 4 etapas. Gente, com certeza eu fiz isso, né? Com certeza eu pedi ajuda aqui do DeepSeek para me dar esse contexto, que é um negócio que eu não tenho esse contexto de vocês. Ele me ajudou. Ele me ajudou a trazer esse contexto. Então, pensem nessa ferramenta, pensem nisso para ajudar nesse nível de consciência, a ajudar nesse preparo para vocês terem interação com o cliente antes, a vocês terem a interação, vou dar um feedback, preciso dar um feedback para o meu líder. Então, esse modelo ele ajuda bastante, né? Aí tem vários outros, obviamente, tem modelo de SCI, pensando no bloco de feedback também. Mas é isso, turma. Vão pensando em modelos práticos ali, mais simples, né? Preciso lá para uma interação com o meu maior cliente. Primeira vez que eu vou fazer esse negócio. Não começa pelo maior, começa pelo menorzinho ali, né? Começa numa interação em casa, começa numa interação com o cliente, com um amigo que você precisa ter, né? Vai se adaptando, vai entendendo esse processo, você provavelmente vai recebendo feedback das pessoas, vai pensando um pouco nisso e vai acompanhando essa evolução, que com certeza esse modelo aqui vai ajudar muito vocês nesse bloco. Por mim é isso. Muito obrigado aqui por vocês me ouvirem, isso quase 1 hora aqui falando. Tem aqui o meu contato, né, me adiciona lá no LinkedIn, me manda um WhatsApp, a gente pode falar mais. Estou super à disposição para a gente conversar. Se vocês quiserem fazer mais papos, a gente se aprofunda também. Mas é isso, Durminha. Obrigado aqui por vocês me ouvirem. Felipe, obrigada pela tua contribuição. Nossa, é extremamente enriquecedora a conversa de hoje. Acho que a Anne levantou a mão, então vou aproveitar que a gente tem 5 minutinhos ainda para ver o que a gente tem de dúvida. Fala, Anne. Oi, eu queria... Tudo bem? Obrigada aí pelo seu tempo, Felipe, ótima apresentação. Eu queria perguntar se vocês utilizam na Estônia a programação neurolinguística e a relação dela com a SPIN. Legal, Anne. Muito. Até um pouquinho ali do que eu trouxe no bloco do cliente está relacionado a isso, né? A gente faz bastante isso. Eu com o meu time, a gente conversa bastante sobre isso, porque acontece muito a gente chegar num cliente que ele é mais conservador. Eu estou tentando dar um exemplo prático aqui, né? O cliente é conservador, e se eu chego lá no cliente, não sei se vocês perceberam, né? Mas eu chego lá no cliente falando, pô, né? E eu chego lá no cliente falando, pô, mas nessa discussão, nessa minha linguagem aqui mais solta, ele não é legal, né? Ele às vezes dá uma travada. Mas aí também, esses dias a gente foi falar com um cliente que tem 11 lojas de tênis e skating, assim, né? Eu não fui nem de camisa, eu fui de camiseta lá, porque eu vou ter uma interação com o cliente mais despojado. Isso está bem relacionado ao bloco de preparação do lead. Então, a gente fala bastante sobre quando eu me preparo para o lead, eu já vejo o perfil do cliente, já vejo um pouco ali da idade dele. Mas tem um ponto bem legal nessa sua pergunta, Anne, que é, eu me preparo para o lead, mas eu não posso ficar enviesado com o lead, né? Eu posso chegar num cliente, que tem um estereótipo, né? Cliente, 60 anos, de um restaurante super tradicional de Maringá. Estou lembrando de outro cliente aqui. Eu cheguei lá no cliente, um cara super jovem, super para frente, uma comunicação bem mais leve. Então, o PNL ele é legal, ele com certeza é uma excelente arma para você se conectar na mesma frequência do cliente. Você precisa ter uma preparação antes para você chegar no cliente, mas ele não pode ser um viés. Você chegando lá, você tem que ter essa capacidade de se adaptar para a interação que você está tendo. Um pouquinho aqui do que a gente conversa sobre isso. Certo, não, muito legal. Eu tenho mais uma dúvida, posso aproveitar? Bora. Eu queria perguntar como que a gente vende para o cliente. Como é que eu vendo dentro de casa, ou seja, a expansão? Você teria uma dica para a gente? Eu vendo um produto novo? Ou eu amplio o produto que eu já estou vendendo? Um cross-sell ali, você está falando, para vender mais para o mesmo cliente. Isso. Legal. Aí, assim, isso é vender para o mesmo cliente, é o que a gente mais gosta de fazer.
Isso ali facilita a nossa vida, porque eu já tenho várias barreiras quebradas, eu já estou lá no cliente. Quando que isso funciona? Quando eu já estou solucionando o problema deles. Né? A sua ferramenta hoje, ela soluciona um problema. Tá claro para o cliente, e aí eu entendi um pouco, vocês podem me corrigir, que vocês eventualmente estão lá em clientes maiores. O que eu vejo aqui quando eu estou num cliente grande? O cliente grande, eu estou falando assim, poxa, o cara tem 10 lojas, o cara do varejo aqui, no meu caso, né? O cara tem 10 lojas e ele negocia comigo o preço. Ele não negocia comigo a solução. A solução é com o cara lá da ponta, com o gerente de operações, ou com o pessoal lá do atendimento, né? Um software ou coisa do tipo, que a gente também tem. A pessoa que está negociando comigo o preço, ele não está claro para ele quais problemas eu estou solucionando. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu tentaria pensar um pouco nisso, que é, quando eu vou sentar para vender mais, deixa eu recapitular aqui contigo. Hoje, Anne, eu estou solucionando para vocês esses problemas. Hoje eu estou trazendo este valor aqui para você. Olha, dá um exemplo aqui, né, do contexto que eu tenho, a nossa pesquisa está trazendo clareza para você desses pontos de insatisfação que está gerando esses planos de ação para você. E isso soluciona aqueles problemas. Legal? Isso é bom, né, Anne? Isso gera muito valor para vocês. Legal. E, Anne, deixa eu te perguntar, e o problema que você tem, aleatório aqui, né? E o problema que você tem de recrutamento? Como que está isso hoje? Vamos supor que você vai ter uma solução de recrutamento para ele. Estou dando um exemplo aqui, né? Vamos supor que estou pensando aqui na Pulses lá, né? Que faz pesquisa... Pesquisa de clima, de repente. Pesquisa de clima. Conecta mais com vocês esse exemplo. Isso. E deixa eu te perguntar, Anne, vocês já fazem hoje pesquisa de clima na empresa? Aí você percebe, aí eu já cheguei na situação lá, né, do Spin, né? Mas se eu pudesse dar uma dica, eu tentaria recapitular quais problemas você já soluciona dele, né? Quais os impactos da solução que você tem hoje, e aí sim eu tentaria entrar no bloco da situação. Poxa, dado isso, deixa eu ver se tem mais problemas que eu posso te ajudar. Aí a gente entra lá essa é uma estratégia grande da Estônia, né? A gente tem lá vários softwares que eu vou tentando colocar no cliente, fazendo esse cross-sell nele, a partir da adquirência. A primeira coisa que eu negocio com o cliente é a taxa da maquininha. Depois eu paro lá na conta dele, lá no sistema de gestão, na conciliação, aí eu vou evoluindo e resolvendo mais problemas do cliente. Tentaria pensar um pouquinho nisso, talvez. Aí a gente pode ficar falando aqui bastante, né? Bastante papo. Show. Não, show, ótimo. Obrigada. A gente vai pensando em situações aqui dentro mesmo, tipo, como é que eu posso abordar aqui? Eu sei exatamente o que você está pensando, porque já passou pela minha cabeça aqui, enquanto o Felipe estava falando, eu estava pensando, não, mas isso aqui, será que se aplica para aquele cara lá e para aquele outro? Então a gente vai pensando nisso. Então, assim, mas só para a gente finalizar, eu queria contar para vocês que quando eu fui conversar com o Felipe a primeira vez, para a gente passar um briefing, ele foi fazendo spin comigo, sem eu perceber. E no final da nossa conversa, tipo, a gente estava fazendo uma conversa de alinhamento. E eu falei assim, nossa, eu percebi exatamente o que você estava fazendo comigo aqui agora. E foi muito interessante, assim, porque todas as perguntas, elas estavam totalmente conectadas, extremamente relevantes, e, assim, o mais interessante é que ele demonstrou muito interesse em ouvir o que eu estava falando. Eu estava muito confortável em falar para ele, assim, eu acho que eu consegui levar para ele aquilo que eu precisava. Então, aquilo que ele trouxe para a gente no começo da conversa genuína é muito verdadeiro, porque senão a gente entra num processo robotizado, né? Eu tenho essas perguntas aqui, já que eu já conheço a ferramenta do Spin, eu sei quais são as perguntas, né, que eu posso usar em cada um dos blocos, e fica um processo robotizado. E aí, só trazendo assim do que o Felipe fez comigo, né, de uma forma muito fluida, e eu consegui perceber depois, né, no final da nossa conversa, eu consegui perceber, assim, cada um dos blocos por onde ele passou. Então, acho que foi super legal. Fica aqui, volta para a gente... esse assunto para a gente trazer, praticar cada vez mais. O Felipe trouxe aqui sugestões de IA para a gente também colocar isso no nosso dia a dia. Então, Felipe, só te agradecer mesmo, mais uma vez, pelo teu tempo, por todo o conhecimento que tu compartilhou aqui com a gente. Com certeza a gente leva muita informação daqui. E agora o próximo passo é a gente resgatar alguns dos conhecimentos que estavam aqui com a gente, mas estavam esquecidos, resgatar e trazer isso para o nosso dia a dia. Então, obrigada aí mais uma vez, obrigada pela participação de todo mundo. O Felipe também se colocou à disposição aí para quem quiser conversar mais a respeito. E espero que a gente possa conversar novamente, Felipe, para depois te trazer feedbacks de como que a gente colocou isso nos nossos processos aqui dentro.
Muito bom, turma. Obrigado mais uma vez por vocês, obrigado por me ouvirem. Pensem um pouquinho nisso, nesse bloco de consciência, nesse bloco genuíno que tem que fazer sentido, né, ali a interação, e sempre funciona. Obrigado, turma. Até mais. Valeu, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau.